Aí, pessoal, vou trazer agora aqui, ó, provas, tá? E vai vir mais texto, tá bom? E como mostra em Pinto dos Santos, em 2011, os catecismos disponíveis no Japão frequentemente começavam por este mesmo ponto, tá? Agora que eu vou dar a entrada no que nós temos, nas continuidades, tá? No 7 aqui no versículo 7, mas estava no 11, não, aqui parou, acabou aqui, agora vem um outro, que nós conseguimos pegar já direto do 6, tá? Não, mas como que vocês conseguiu? É difícil, nós não pode passar também informação, mas a gente conseguiu, tá bom? Isso também não interessa a vocês, se vocês começarem a procurar, vocês vão achar, né? Aí no 7 diz assim, ó, Cris Ferreira, a decepção revelada, frase que o autor usa. É este mesmo termo emprestado do português, como também o faz para às vezes outros citados em seguida. Presta atenção. Frases que o autor usa. Este mesmo termo emprestado do português, esse mesmo termo emprestado do português, tá bom? Do português, que é o cristão aí, que é o Cristo, presta atenção. Como também o faz para os vários outros citados. Tá vendo como não tem só um Cristo? Em seguida, pronto, agora vamos lá. O fruto da famosa árvore nunca é identificado no texto bíblico, mas sabe-se que está, mas sabe-se que esta inferência nasceu do latim malum, que poderia não só significar mal, como também maçã. 9. Cristo Ferreira, a decepção revelada. 10. O chefe da religião cristã, o representante de Jesus Cristo. Cristo Ferreira, ó, o chefe da religião cristã, o representante de Jesus Cristo. Aí no 11, apesar do autor não nomear, trata-se de uma referência evidente ao Tratado de Tordesilhas. Excomunhão ou a remissão de pecados eram usadas somente para amealhar ouro e prata. Amealhar. Eu nunca ouvi essa palavra e também não fui procurar ela, tá? Mas pelo texto aqui já deixa bem claro, tá? O lance da maçã, o lance de um... É evidente que foi tratado de Tordesilhas, tá? Que teve ali. Ali foi o espaço que eles nos deram de um novo mundo, entende? Aí eu pulo aqui e já vou, ó. Excomunhão ou a remissão de pecados eram usados, tá vendo? Tratado de Tordesilhas. A excomunhão ou a remissão de pecados eram usados somente para amealhar ouro e prata. Dada o seu grande dada a sua grande importância, voltáramos ao possível roubo cristão. Mais à frente, mas não deixa de ser curiosa a referência à remissão humana dos pecados, que, recorde-se, não tem precedente na Bíblia. Como ligada ao dinheiro, certamente o autor estava familiarizando com as teses de Lutero. Saiba que esta relação do perdão com o dinheiro
representavam entraves importante à Igreja Católica e não se cobiam de a usar em favor da sua refutação, referindo-se depois à figura de Jesus Cristo. Cristo Ferreira conta a vida de uma forma muito sustenta, apontando-lhe alguns problemas que não existem mais. Exemplos de um nascimento sem pai e mãe, e que a própria Maria disse a Jesus: Este aí, José, é teu pai. 12. Que Jesus foi circuncisado. 13. Mesmo sem ter o pecado original, ele veio para cumprir a lei, né? Eles colocaram isso. 14. Ou seja, que o seu batismo foi completamente desnecessário, que a presença dos 3 reis magos em Belém teria sido impossível. 15. Que a morte de Jesus se deu ao factor de este ter difamado pessoas de autoridade. 16. E procurando um trono. 15. Que esta figura não ressuscitou nem assentou-se aos céus. Essas eram histórias sem provas concretas, compostas pelos discípulos de Jesus Cristo. compostas pelos discípulos de Jesus Cristo. 18. Seriam estes alguns dos argumentos contra os quais o autor teria aprendido a defender-se nos seus estudos em Coimbra e Macau, né? Leitão, em 1998, deixa aí isso daqui é o que nós conseguimos restaurar, tá? Deixa mais uma pergunta dele, ó, do Ferreira. Dado que poderia nascer de uma conexão puramente laico com o texto bíblico e que era provavelmente referidos em diversas obras de controvérsias teológicas, né? Provável que sim, razão pelo qual o autor também saberia como invocá-los em favor da sua refutação. Invocar, gente, é saber o que você vai falar, tá? As pessoas acham que é invocar um demônio. Tem nada a ver não, tá, pessoal? Sobre os sacramentos, o autor português diz que quem recebe o batismo seria supostamente inspirado com a graça divina, mas que a água não tem poder para efetuar a espíritos. Aqui eles colocam se eu não me engano, está em alemão. 19. Que a confissão e inadmissão os textos apenas menciona uma contradição. 20. Que a transformação do pão em corpo e do vinho em sangue é uma simples metáfora. 21. Todos estes se assemelham a argumentos que o autor também poderia ter aprendido na sua formação católica, mas isso é particularmente evidente em relação aos primeiros pontos, não tanto por se tratar de uma dificuldade que algum leigo poderia vir a levantar,
mas por ser um argumento retirado da filosofia que o autor teria certamente aprendido o seu caminho. Eles colocaram assim como filosofia porque cada um de nós, vós sois deuses na terra. E os textos que eles deram para nós é remetente a contra tudo o que eles estudaram lá, tá? Para que se havesse essa imparcialidade, tá bom? Que as pessoas ficassem na refutações entre si e não levariam a lugar nenhum. Por isso que diz, retirado da filosofia que o autor teria certamente aprendido no seu caminho. As parábolas do suposto Jesus é filosofia, tá? Só para vocês saberem. Curricular para a teologia. Finalmente, o seu juízo geral. 22. Olha como eles tiraram. Cristo Ferreira aborda o problema da ressurreição. Segundo nós diz, o espaço físico seria insuficiente para que todos os humanos que já existiram reaparecessem no vale de Josefa. 23. Dificilmente corpos em posições extremas, devorados, queimados ou reduzidos a cinzas, poderiam voltar à sua forma original? Olha isso que tiraram da Bíblia. 24. São problemas tão antigos como o próprio cristianismo, com os quais o autor também provavelmente se tinha familiarizado durante a sua formação escolar, que aqui usa, não tanto para defender uma ideia católica, mas com o objetivo aparente de demonstrar que existiam várias incoincidências lógicas na doutrina cristã. Face a todos esses elementos, podemos afirmar que a decepção revelada apresenta na sua generalidade um conjunto de argumentos tão frontais quanto iniciáveis, com os quais um religioso cristão dificilmente não teria contato durante a sua formação acadêmica. Porém, essa singular presença de uma formação especializada que bem conhecemos do currículo jesuítico da época também nos leva a constatar um elemento curioso. Os argumentos usados pelo autor são... Por que eles põem autor? Para desfocar isso que é uma passagem bíblica. Para desfocar que é um apócrifo, tá? Para desfocar que é um cara que estava tentando fazer o que nós estamos tentando fazer e eles oprimiram mais uma vez, tá bom? E deram aí a dualidade do Cristo. É difícil, mas as pessoas vão entender. Usado pelo autor são, no seu geral, bastante simples, mais do que uma verdadeira refutação do cristianismo. Esta obra limita-se a apresentar uma breve referência a diversos problemas da ordem teológica e que nos leva a outra questão fulcral. Escrevendo
estas suas linhas, estaria Cristóvão Ferreira a consumar uma rejeição pessoal do cristianismo? Ou ainda a tentar provar às autoridades japonesas a sua verdadeira apostasia, né? Ausências do argumentos mais elaborados, bem como um possível arrebatamento, poderão levar-nos a apoiar a segunda hipótese, mas devemos igualmente ter em conta o facto de ele alegadamente ter cometido alguns actos contra os fiéis da sua antiga religião, tá? Que é o budismo. Questão acaba por ser difícil concluir-se algo em relação às razões que levaram tanto a sua apostasia como a escrita deste texto. Tá bom? Então fica aí, pessoal, para você. Tinha muito mais coisas, mas aí quem quiser procura, acha aí, tá? Não tá difícil hoje, a gente já conseguiu fazer um PDF e jogar aí no Google, tá? Procurem aí saber quem é o Cristo ou Cristóvão Ferreira, que vocês vão saber quem são. Ele não conta a história bonita que você ouve por aí. Ele troca uma ideia através da música. Ele denuncia a injustiça que o meu povo vive. Ele conta a vida do crime, ele fala da violência. Ele acredita em Deus. Ele não faz apologia ao caminho errado, não. Ele simplesmente diz a verdade e conta o que vive todos nós da periferia. Ele é odiado por aqueles que não gostam de ouvir a verdade. A elite odeia, as vacas faz cara feia. Ele luta para que o povo daqui tenha uma vida melhor. Dos boy ele não tem dó. A televisão ignora o que ele fala, não quer nem ver sua cara. Mas ele é admirado e respeitado. Ele é a ideia quente do malandro de atitude. Ele é a voz do gueto, dos moleques, das minas, do povo da periferia. O som da favela, dos loucos, dos pretos. Ele é a nossa música. O nome dele é rap. É gente da gente. É quente. Eu não sou punk, não sou elegante. Eu rimo as fita louca da vida. A elite aqui não tem chance. 34.0 dominado pra você, representando quem sou. ND, muito prazer. A vida anda, eu canto, eu sigo, eu vou na bota. Pra mim tanto faz, se você gosta ou não gosta. O rap é a vida que vive a periferia. Verdade é verdade, não é apologia. O som que se odeia é o canto dos loucos. Não é trilha de novela, é som de quem é favela, é som de drão dos parceiros. A rima do rap é um terror pra elite que quando ouve não esquece. Aumenta a fé do meu povo triste. O rap ensina que Deus existe. O rap é periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos. Eu sou periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. A voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. Os metidos a bonzão não quer ouvir palavrão, quer ouvir que a vida é bela, mas aqui não é isso não. A rima que se ouve aqui não é demagogia, é o ritmo que canta a vida da periferia. Avisa sua gente aí que aqui é foda, o rap não é comédia, não é santo, não é moda, é